Bom, pessoal, então assim que nós abrirmos o PGAdmin 4, né, que é a nossa interface gráfica do PostgreSQL, nós vamos digitar aquela senha que nós cadastramos na aula passada. Então, digitei a senha, dei um Enter. Ele vai trazer para mim aqui uma lista de servidores que eu tenho cadastrado nesse sistema gerenciador de banco de dados. Se você clicar aqui nessa setinha e não aparecer essa opção aqui do servidor embaixo, localhost, nós vamos criá-la para que a gente possa colocar os bancos de dados lá dentro. Então, eu vou clicar com direito sobre o nome server, vou em Create Server. A partir daqui, eu preciso informar aqui que eu vou utilizar ele na minha conexão local. Então, eu posso criar com o IP local 127.0.1 ou eu posso digitar localhost. Então, coloco o localhost ali, venho aqui na aba de conexão, repito, localhost. A porta que ele funciona, ele já vem aqui por padrão, que é a porta 5432. O nome de usuário, Postgres. Pode colocar a senha aqui, que foi cadastrada. Se quiser, já deixa salvo para nas próximas vezes o programa não ficar pedindo para que você informe a senha o tempo inteiro, né, cada vez que ele for aberto. Então, coloca a senha ali e clica no Save. Clicou no Save, vai demorar aí uns 15, 20 segundos, vai carregar e vai criar o servidor. Eu não vou continuar aqui porque o meu já está criado. Então, ele vai abrir aqui para vocês localhost. A gente vai dar um duplo clique sobre ele e ele vai trazer aqui a lista de banco de dados que eu tenho. Então aqui, ó, database. Se eu der duplo clique, ele mostra para mim todos os bancos que eu tenho criado. Então, para criar um banco novo, nós vimos lá no exemplo que agora vamos fazer este banco de dados, né? Que representa uma empresa que trabalha com frete de itens a ser entregue para clientes, né? Então, assim, o primeiro passo é a gente entender o diagrama de entidade de relacionamento para depois a gente partir para fazer o DER. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela cliente com dados para os clientes, tenho aqui uma tabela cidade, uma tabela caminhão, motorista, despesas, viagens, fretes e pagamento. Por onde que eu começo a criar um banco de dados? Primeiro passo, criar o banco. Então, venho aqui em Databases, vou dar um clique com o botão direito do mouse, vou na opção Create, depois Database. Aqui ele pede para a gente digitar o nome do banco, então o nome do banco vai ser frete, certo? Venho aqui em definição, vou mudar o template para o template 1, aqui ó, template 1, que já é um modelo padrão de banco de dados oferecido pela Postgres para a gente utilizar, e vou colocar aqui para ele salvar na PGDefault, né, que é essa table space, que é o local onde o banco vai ser salvo. Então eu vou pedir para que ele salve no local padrão. Feito isso, eu vou clicar aqui em Save. Nesse ponto, pode ser que demore 1, 2, até 5, 10 minutos, vai depender muito da configuração do hardware do seu computador, para ele criar esse banco. Quando ele termina de criar, ele some essa janela, a gente clica aqui nessa setinha, ou dá um duplo clique sobre Databases, encontra aqui o banco, só de clicar uma vez sobre ele, ele já abre. Vejam que essas outras opções de banco que eu tenho aqui, ó, eles estão em cinza e marcado com esse X em cima. Exceto aqui o banco Postgres, né, que é do usuário padrão do sistema. Então, todos que estão com X é porque estão fechados. Nesse caso aqui, eu estou com este banco aberto, que é o banco frete que nós criamos agora. Nesse primeiro momento, o que interessa para a gente conhecer agora é aqui no item esquemas. Por quê? Porque dentro aqui do item esquemas é onde vai ficar o nosso banco de dados. Ó. Aqui dentro de esquemas ele tem uma outra subpasta chamada public. E aqui dentro nós temos tables, né, que é onde vão ficar as tabelas do nosso sistema. Então, essas outras coisas aqui a gente vai ver no decorrer do semestre, tá? Vamos uma coisa por vez. Então, agora posso clicar novamente aqui em cima do meu banco de dados. Se eu der um clique com o botão direito, então eu tenho aqui a opção para que eu possa criar a linha de comando, né, o editor de linha de comando. Então eu venho aqui em Carry Tool, ele vai carregar aqui para mim, e aqui agora eu já posso começar a digitar os creates para fazer essas tabelas do meu banco de dados. Então vamos dar uma olhada lá no DER para ver qual é a primeira tabela que nós temos que criar. Lembrando que sempre a gente começa das tabelas de ponta, né, as tabelas que não tem nenhuma chave estrangeira, e depois a gente parte para as tabelas que tenham chaves estrangeiras. Então, começando aqui pela tabela cidade. O que eu tenho? Eu tenho uma cidade, ela contém uma chave primária que é um ID, ela possui um nome e possui uma UF, né, que é a unidade federativa dessa cidade. Então deixa eu arrastar aqui para o lado. Qual é o primeiro passo? Então, relembrando aqueles comandos que vocês já viram, create table, né, porque eu vou criar uma tabela, então create table, qual que é o nome da tabela? Cidade.
Então, create table cidade. Agora eu preciso passar um conjunto de atributos que vão conter nessa tabela. Então, create table cidade. Qual que é o primeiro item que eu tenho? Eu tenho o ID seed. Vamos utilizar essa nomenclatura de todos os campos que nós fomos criando na tabela. Coloco o nome do campo, underline, uma referência para a tabela. Então, primeiro item, ID seed, vai ser do tipo integer, que é o tipo inteiro, né? É a mesma coisa que escrever int, mas em banco de dados a gente escreve integer. Integer, ele não pode ser nulo, então not null, porque vai ser minha chave primária, né? Depois, então, vírgula, próximo item. Próximo item é nome. Então, nome, underline seed, vai ser um varchar de 100 posições. Vírgula. Depois disso eu tenho o quê? Unidade federativa. Então, o F, underline seed. A unidade federativa nós sabemos que ela é com... A unidade federativa nós sabemos que ela possui apenas 2 números. Então, char de 2. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quem que é a minha chave primária. Então, primary key. Quem que é a minha primary key nesse caso? É o meu ID. Então, ID seed. Feito isso, eu tenho todos os dados que eu preciso para criar a minha primeira tabela. Como que eu posso executar isso aqui? Eu posso selecionar tudo isso aqui e clicar no botão executar. Só que antes da gente executar essa primeira tabela, vale a pena a gente voltar aqui no nosso diagrama de entidade de relacionamento e observar um pouco mais toda essa estrutura. Por exemplo, a gente consegue observar que aqui quando falamos da cidade nós temos um nome seed. Esse nome seed ele é um varchar de 40. E se nós observarmos aqui em caminhão, por exemplo, marca caminhão, eu tenho também um varchar de 30. No nome eu tenho um varchar de 40, aqui em cliente, endereço eu tenho um varchar de 60. Mas aqui embaixo, ó, inscrição estadual, eu tenho um varchar de 20. Área cliente eu tenho um varchar de 30. Então, durante toda a leitura desse diagrama de entidade de relacionamento, nós vemos que tem dados que se repetem várias vezes e que vale a pena a gente ter um modo de definir isso de forma mais fácil, porque assim, numa situação hipotética, todas as vezes em que eu precisar alterar, por exemplo, o nome da cidade agora não vai ser mais um char de 40, vai ser um char de 150. Porém, eu também preciso alterar o nome do cliente para um varchar de 150, o endereço para um varchar de 150, então eu teria que fazer um comando para alterar cada uma dessas linhas, cada um desses tipos, né, desses atributos que eu tenho no banco de dados. E se fosse um banco com 50, 80, 90 tabelas? Isso ia dar um trabalho enorme, né, uma perda de tempo muito grande para a gente conseguir resolver esse problema. Então, qual que é a solução? É fazer a criação de um domínio. O que é um domínio? Um domínio ele é um tipo personalizado para um atributo em que você pode, com apenas uma linha de comando, você altera o tipo e todos os atributos que contêm aquele tipo vão ser alterados também. Por exemplo, eu tenho aqui nesse primeiro exemplo um create domain, ele chama DM descrição e ele é um varchar de 100. O que eu posso fazer? Então aqui na minha linha de comando, antes de eu criar aquela tabela, eu vou criar um domínio. Então create domain. Vou colocar um DM underline para indicar que é um domínio, né? Vamos utilizar esse padrão. Então, domain descrição. Então, vai ser um domínio para descrição. Qual é o tipo desse domínio? Ele é um varchar com 100 posições. Feito isso aqui, então toda vez que eu for utilizar aqui, ó, um varchar de 100, então não preciso mais utilizar varchar de 100, né? Conforme nós vimos ali. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar esse varchar de 100, eu vou falar que ele é do tipo DM, deixa eu tirar esse maiúsculo, que vai ser de DM descrição. Então, se eu precisar aumentar esse valor aqui de 100 para 200, eu posso muito bem fazer só um alter domain e alterar aqui o tipo que todo mundo que tiver, todos os atributos que tiverem o tipo DM descrição, já vão ter a sua propriedade aqui alterada. Então, qual que é o primeiro passo? Então, eu já criei um domínio para descrição com um varchar de 100. Então, eu vou selecionar apenas ele, porque se eu executar aqui, ele vai tentar executar tudo que está na tela. Então, cliquei ali,
clico aqui nesse botãozinho do play. O que ele vai fazer? Ele vai executar para mim, ele mostra aqui do lado. Ó. A query foi executada com sucesso e agora eu já tenho o domínio. Então agora eu voltando aqui nessa árvore de arquivos na lateral, a gente pode clicar no banco aqui com o botão direito, dar um refresh. Pronto, então aqui ó, quando a gente desce aqui um pouquinho, nós vamos ver que nós não temos aquela primeira tabela ainda, né? Nós não criamos, mas se formos aqui em domain, eu der um duplo clique, ele já mostra aqui, ó, eu tenho, abre um pouco mais, eu já tenho aqui ó, um domínio, né? Um DM descrição, que foi isso que a gente criou agora. Então o que eu vou fazer agora? Agora sim, eu posso executar a criação dessa minha tabela. Então, selecionei, executo, tabela foi criada. Vamos conferir? Clica aqui em cima de novo do banco, com o botão direito, vai em refresh. Quando nós descemos aqui, dou um duplo clique em tabela, a minha tabela aqui, ó, tabela cidade, foi criada. Ele mostra na frente aqui dos parênteses a quantidade de itens que você tem. Então, da mesma forma que ele mostrou aqui que eu tenho um domínio, aqui agora eu tenho uma tabela. Então, se eu clico aqui para abrir, eu posso ver as colunas, as constraints que ela tem, index e por aí vai. Então, se eu clico aqui em coluna, ó, eu tenho um ID cidade, um nome cidade e uma UF. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Agora eu posso criar a próxima tabela. Então, eu vou jogar isso aqui um pouco para cima, para a gente abrir espaço para a próxima tabela. Então, volto aqui no meu there, criei a tabela cidade. Qual que é o próximo passo? Eu posso criar a tabela caminhão agora. Então, o que eu tenho de atributo aqui na minha tabela caminhão? Eu tenho um ID, placa, ano, marca e a carga que é inteira para a gente saber o peso que ele está carregando. Então, vamos lá. Create table. Qual que é o nome da tabela? Caminhão. Lembra de não colocar acento, viu? Que ele não executa se tiver acentuação. Já coloco abre e fecha parênteses aqui para eu listar os atributos aqui dentro dos parênteses e já coloco ponto e vírgula para não esquecer e dar problema depois quando for executar o SQL. Então, primeiro campo, ID can de caminhão, tá? Tô abreviando aqui para o nome do atributo não ficar muito grande. Então, ID can, ele é um char de 7 posições. Próximo item, placa. Então, placa can, de placa de caminhão, que vai ser um char de 7 também, vírgula. Próximo item, ano do caminhão, o ano ele vai ser um inteiro, então integer, vírgula. Depois disso eu tenho a marca do caminhão, né? Então, marca caminhão vai ser do tipo varchar de 30. Próximo item, eu tenho a carga. Então, carga can. Vamos supor que essa carga aqui é o peso que ele carrega. Então, integer. Pronto, não tenho mais atributos. O que eu faço agora? Defino quem é minha chave primária. Então, primary key, entre parênteses, quem é minha primary key? ID can. Então, defini todos os itens, coloquei minha chave primária e agora eu posso criar essa tabela. Por que que nesse item eu não utilizei aquele domínio, né, que nós criamos um varchar de 100? Porque aqui eu sei que a marca do caminhão não vai ser um nome grande o suficiente que precise de 100 posições para possivelmente ocupar, certo? Então nesse caso aqui eu coloco desta forma. Então vamos executar, seleciona, executei, tabela criada, vamos conferir? Abre aqui do lado, clica lá no Tables, vamos dar um refresh nela, dou um duplo clique, duas tabelas, agora eu tenho a tabela cidade, que foi a primeira que eu criei, e tenho também a tabela caminhão. Supondo que nesse ponto aqui já tivéssemos criado todas as tabelas que são tabelas de ponta, né? Aquelas tabelas que não recebem nenhuma chave
estrangeira, o próximo passo seria partir para uma tabela que tenha a chave estrangeira. E qual é a tabela? Por exemplo, aqui, tabela cliente. Ó. Vejam que ela recebe uma chave estrangeira aqui da cidade. Então vamos fazer ela agora. Lembra, sempre que for fazer uma tabela, abre o there, deixa do lado e vai acompanhando junto. Então, primeiro passo, create table, cliente. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Então, primeiro passo, id, vou chamar de cli, como abreviação de cliente. Então, id cli é um integer não nulo, integer not null, vírgula. Próximo passo, eu tenho o nome do cliente, então nome cli. Nome cli, ele pode ser um nome grande, quanto pode ser um nome pequeno. Então, eu vou utilizar aquele domínio que nós criamos. Então, dm descrição, sem acento. Porque aqui ele já sabe que ele vai ocupar um varchar de 100, porque a gente definiu isso aqui, né, quando nós criamos esse domínio. Então, seguindo. Depois disso eu tenho endereço, endereco, cli. Endereço também pode ser um dado grande, então vai ser também um dm descrição. dm descrição. Próximo passo, eu tenho um telefone, então fone, cli. Telefone, ele pode ser um char de 11. Por que char de 11? Porque nós temos certeza de que o telefone ele vai ter apenas 11 posições, nem mais e nem menos. Se ele tivesse entre, por exemplo, 9 e 11, 9 e 15 posições, aí sim eu utilizaria um varchar. Então, fone cli é um char de 11. Depois disso, eu preciso cadastrar a inscrição estadual. Então, IE de inscrição estadual do cliente. A inscrição estadual ela pode variar os números, então eu vou colocar como varchar de 20. Próximo dado que eu tenho para o cliente é o CNPJ, então CNPJ, sem maiúsculo, CNPJ do cliente. CNPJ eu sei que ele contém apenas 14 caracteres, então char de 14, vírgula, tenho mais um, área cliente vai ser um varchar de 30. Mas se ocorrer por algum motivo a necessidade de eu crescer esses dados, essa quantidade de letras que vai conter, então eu tiro, não coloco esse varchar de 30. Então eu posso colocar um dm descrição, porque eu sei que ele pode utilizar uma quantidade maior. Então, dm descrição, vírgula. Feito isso aqui, já coloquei todos os dados que eu preciso. Então, agora eu preciso criar uma chave que vai fazer a referência para minha tabela cidade, né? Então, eu vou colocar seed id. Por quê? Lá na minha tabela cidade, eu tenho minha chave primária chamada idseed. Então, para que fique de uma forma fácil para identificar, na tabela cliente eu só vou inverter o nome. Então lá é o idseed, aquele é o seed id. Porque toda vez que eu ler essa tabela e eu ver que eu tenho um seed id, quando o meu atributo começa com o nome da tabela e termina com o atributo, então eu já vou olhar isso aqui e de cara já vou sacar que isso aqui é uma chave estrangeira. Que tipo é? Integer, porque ele vai receber um id. Então, vírgula. Feito isso, eu defino a chave primária, então primary key dessa tabela, quem que é? É o meu id, então id cli. É o meu id cli. E agora eu vou fazer a ligação desta minha chave estrangeira. Então, o que eu faço? Foreign key Quem é a minha foreign key? Minha foreign key é o meu seed id, né? Que é o id da cidade. De onde ele vem? References. Ele vem da minha tabela cidade. E lá na minha tabela cidade, ele é o meu id seed. Feito isso aqui, eu posso executar esse código. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, só para a gente conseguir enxergar o SQL inteiro. Então, seleciono todo esse trecho. Cuidado para não clicar aqui no executar sem selecionar, porque senão ele vai pegar desde a criação do domínio e vai me dando erro, porque já existe aquelas partes de cima.
seleciona só o campo em que você quer executar, no caso a criação dessa tabela cliente, e executo. Criou a tabela. Então eu posso vir aqui, dar um refresh aqui no Tables, e agora eu tenho a minha tabela caminhão aqui também. Então, se eu quiser adicionar Então, se eu quiser popular essa tabela, como que eu faço? Por exemplo, vou voltar aqui na nossa tabela cidade, vou abrir um espaço aqui, tá? Como a gente seleciona o trecho que a gente precisa executar e clica aqui no botão executar, eu posso escrever o TSQL em qualquer outro lugar, desde que eu lembre que sempre que eu executar, eu preciso que esse trecho esteja selecionado. Então, para inserir isso aqui, qual é o comando que vocês já utilizaram, que vocês já viram no semestre passado? Então, insert into quem? Cidade. Então, insert into cidade, valores, values. Quais valores eu quero colocar nessa tabela? Então, eu quero colocar o primeiro item, né, que vai ser o ID da cidade, vai ser o número 1, separando com vírgula, eu passo o próximo, nome da cidade. Então, lembra que o nome tem que estar sempre entre aspas. Nome da cidade, Nova Andradina. Opa, meu caps lock inverteu. Então, Nova Andradina, vírgula, quem é o terceiro passo? O F da cidade. Então, MS. Feito isso aqui, já coloquei todos os dados que eu preciso, seleciono e executo. Ele mostra aqui, ó, insert, tem um refresh, minha cidade, consigo ver aqui todos os dados, né? Coluna, os 3 dados estão aqui. Então, agora que nós revimos todos esses conceitos básicos de criação de tabelas, né, e a utilização aqui do PGAdmin, vamos falar um pouquinho mais sobre aqueles domínios, né? Não sei se na disciplina passada vocês conseguiram chegar, se vocês chegaram até esse ponto de ver a criação de domínios, mas assim, essa criação de domínios ela é mais utilizada aqui dentro do Postgres. Então, como nós falamos, ela serve para quê? Para tirar um pouco dessa carga de trabalho extra que vem quando eu quero fazer alteração dentro das tabelas do meu banco de dados. Eu poderia criar, além de ter feito isso para o varchar, eu poderia fazer um domínio também para o char, poderia fazer por exemplo aqui, ó, valor frete, um decimal de 6.2. Aqui em valor da despesa da viagem eu tenho um decimal de 5.2. Eu posso utilizar esse domínio para trocar por esses valores que depois eu posso alterá-los. Por exemplo, se eu quiser que o valor do frete na tabela frete tenha a mesma quantidade de casas decimais que o valor da despesa viagem na tabela viagem. Aqui nós temos 6.2 e 5.2. Se eu quisesse que os dois ficassem igual, nesse caso eu teria que alterar a viagem para que ficasse igual aqui. Ou se fosse um novo valor, eu tivesse que alterar tanto na tabela frete quanto na tabela viagem. Então o domínio eu altero ele uma única vez e quem tem atributo daquele tipo, por padrão, já tem esse valor alterado, certo? O domínio também eu posso brincar com ele de outras formas, assim como nós criamos aquele domínio, né? Tem descrição, que é um varchar de 100, eu posso colocar que ele seja um varchar de 100 e que ele não seja nulo. Por exemplo, eu posso criar um domínio para a quantidade de um tipo inteiro e ao mesmo tempo posso pedir para que esse valor seja verificado, né? Então cheque o que? Se esse valor que eu estou cadastrando é maior do que 0 e se esse valor é menor ou igual a 1000. Então posso fazer essa troca de informações, né? Eu posso só criar um domínio para um tipo específico, posso criar ele informando em que ele nunca vai ser nulo, ou posso pedir para que ele verifique uma restrição. É como lá em programação a gente fizesse um if, né? Por exemplo, if valor maior que 0, faça tal coisa, se não, faça determinada outra coisa. Aqui ele vai permitir a inserção de dados dentro dessa tabela. Então, se o valor for maior do que 0 e se o valor for menor ou igual a 100. Nesse caso, ele permite a inserção do dado da tabela que contiver esse tipo de domínio. Se nós observarmos também aqui embaixo, para fazer a troca de um domínio, é algo simples. Ao invés de eu passar tabela por tabela alterando aquele tipo de dado, eu posso dar um alter domain, informo o nome do domínio e coloco rename to. Qual rename? Para o nome que eu quero colocar. Por exemplo, eu coloquei aqui que esse outro aqui ele caiu em desuso, né? Coloquei
o depreciado no final. Crio um novo domínio com a informação que vai ser útil para substituir aquele outro, e depois eu faço um alter table, pedindo para que altere a coluna, setando quem? Um novo tipo, que é esse que eu acabei de criar aqui. Então como que eu faço? Eu renomeio o atual domínio existente no banco, crio um outro que vai substituir ele e faço todas as tabelas que tinham ele receber esse novo domínio. A partir daí, todos os dados são trocados com apenas um comando, não é necessário ficar alterando um por um em todas as tabelas do banco, ok? Quem tiver alguma dúvida é só mandar lá no WhatsApp. Quando vocês precisarem salvar esse banco de dados, né, fazer um backup para mandar para uma outra máquina, vocês podem fazer o seguinte, vou fechar aqui esse monte de coisa aberta para não confundir a visão. Então, seleciona aqui o banco de dados, clica com o botão direito e vem na opção Backup. Aqui ele vai pedir para você dar um nome para o arquivo, né? Um local onde ele vai ser salvo. Por exemplo, eu vou salvar lá em Documentos, no formato SQL, e em cima eu vou digitar o nome. Então qual que é o nome? Frete. Lembra de deixar marcado aqui o formato SQL. Vou dar um Create. Não mexo em mais nada, clico na opção Backup. Espera a minha mensagem aqui. Feito isso, o backup está pronto lá no diretório que você indicou. Só pegar aquele arquivo lá e subir no Moodle.